lá na sua igreja. Aqueles irmãos que são pastores, presbíteros, venham até o púlpito, tome o seu assento, fique conosco aqui, eu te convido, tá bom? Amém? Devolva ao nosso irmão, vamos fazer a oração, né? Fazer a oração pelo ministro. Vamos orar pelo ministro que irá ministrar a poderosa palavra de Deus aos nossos corações. Fique atento, ore a Deus em espírito de oração, não perca nem momento de atenção ao que Deus tem a comunicar ao nosso coração. Você que também está em casa, Deus vai te abençoar através desta palavra. Você que está acompanhando aí pelo Facebook, Deus tem uma palavra para mudar o seu ministério, mudar a direção do seu ministério nessa noite. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos a Ti a Tua bênção, ó Deus, sobre nós, sobre o nosso coração, sobre o ministro que vai pregar a Tua palavra. Senhor, abençoe a leitura da Tua palavra ao nosso coração. Não oramos pela palavra porque ela já é abençoada, mas que a sua leitura cause impacto na nossa alma, que a sua leitura acenda um fogo que não se apague aqui na região sul. Aqui, meu Deus, que virou a capital da teologia. Pai querido, abençoa-nos através da pregação e ministração desta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, com alegria, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 19 até o verso de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do verso de número 19 em diante. Quando os irmãos localizam, eu quero falar da minha alegria de poder estar aqui nessa noite com cada irmão, amém? Cooperando nesse trabalho, aonde nós estamos sendo mutuamente edificados, amém? Amém. É uma alegria nós estarmos aqui reunidos, porque estamos diante da presença de Deus, não é verdade? Mas é também uma alegria estarmos juntos, porque aqui está a família de Deus reunida. Então que Deus continue abençoando a sua vida e a sua casa. Prazer estar aqui com os obreiros, amém? Pastor Adilson, que está pastoreando nessa igreja, que Deus continue abençoando também a sua vida e toda a sua casa. Pastor Fabrício, nosso irmão pastor, amigo Antonioni. Prazer em rever o pastor Bira, amém, irmãos? É o Biratão, mas para quem é mais antigo, sabe que nós dirigimos ele como pastor Bira. Deus continue abençoando também a família, amém? É um prazer estarmos aqui. Irmãos, de verdade, meu coração está alegre, irmãos, porque estamos aqui para aprender da palavra de Deus. Quem encontrou, diga amém. 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 Aqueles dias, pois que foram dispersos pela tribulação ou perseguição por causa de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram, quem eles enviaram aí? Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos que perseverassem no Senhor com firmeza de coração, porque era homem de bem, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu, pois, Barnabé para Tarso, em busca de Saulo, isto é, Paulo, e tendo achado, o levou para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos.
Amém, meus irmãos? Pode ter uma situação. Meus irmãos, o tema que me foi aqui passado para estarmos tratando com a igreja é falarmos da igreja, do pregador e da mensagem. E nós sabemos, irmãos, que falarmos da igreja é um tema muito abrangente, sim ou não? Podemos falar, irmãos, da igreja dentro da esfera, em sua natureza, em sua autoridade, em seu propósito ou missão, como também podemos falar da igreja e o culto. Diga assim comigo, por gentileza: a igreja e o culto. E é nessa esfera, irmãos, que eu quero falar nessa noite. Falarmos da igreja no que tange ao seu culto. E, sobretudo, o culto público. Nós sabemos, irmãos, que culto a Deus, ele vai além do culto público, não é verdade? Existe o culto privado. Aquilo que nós somos quando estamos a sós com Deus, o culto particular. Mas eu quero especificamente falar do culto público. E se, irmãos, der tempo, não sei se haverá tempo, nós falarmos da vida do pregador. Falarmos da vida do pregador no que tange o pregador ser alguém erudito, mas também piedoso. E falarmos do conteúdo, do cerne, do teor da mensagem que precisa ser ensinada e pregada na igreja. Amém, meus irmãos? O texto que nós lemos, para que nós possamos nos situar, é um texto muito conhecido. Jesus disse que, após os discípulos receber a virtude do Espírito Santo, que havia de descer sobre eles, eles seriam testemunhas de Cristo em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Só que você vai ver nos primeiros capítulos de Atos, que está narrando a história da igreja, a igreja fixa somente em Israel, em Jerusalém. A igreja está fixa ali. Então Deus, irmãos, em sua soberania, a fim de cumprir os seus planos, Ele permite uma perseguição. E essa perseguição traz sofrimento para a igreja. Mas o sofrimento trouxe crescimento. Porque a igreja que estava então acomodada somente em Israel, agora através da perseguição, da morte de Estevão, essa perseguição causa uma dispersão, fazendo com que os discípulos, os crentes, muitos discípulos da igreja, não desistissem da fé. Amém, meus irmãos? Mas fugissem da perseguição, mas continuassem pregando o evangelho. Foi isso que eles fizeram. A perseguição resultou numa dispersão, obrigado novamente, e isso levou os discípulos para outros lugares, para outras cidades, para outros países. E é isso que o texto começa nos dizendo. Os discípulos estão ali, meus irmãos, indo para outras cidades, Chipre, Cirene, e eles vão pregando o evangelho, irmãos, somente aos judeus, que eram judeus prosélitos, que viviam nas sinagogas no dia de sábado aprendendo da lei. Sim, meus irmãos, eles estão ali anunciando o evangelho para os judeus. Só que alguns discípulos dessa dispersão, que são da cidade de Antioquia, capital da Síria, eles descem para Antioquia. E eles começam a pregar não somente aos judeus, mas também aos gregos. Ele começa a pregar aos gentios, aqueles que não eram parte do povo da aliança. E o texto vai dizer, irmãos, que esses discípulos anônimos, nós não conhecemos o seu nome. A Bíblia não descreve quem eles são, mas a Bíblia diz que eles estão pregando o evangelho. E em sua simplicidade, quando eles anunciam a Jesus Cristo,
O texto diz que muita gente se converteu ao Senhor. Muita gente creu no Evangelho. Muitas pessoas foram salvas através da pregação. E o texto diz, irmãos, mostrando-nos o porquê disso aconteceu. Aconteceu porque a mão do Senhor era com eles. Irmãos, quando a mão do Senhor é com o homem ou com a mulher, não importa se ele ou ela tem um nome conhecido. Aquilo que ela fala, aquilo que ele fala acerca do Evangelho de Cristo é poderoso para Deus transformar, salvar e restaurar vidas para o Senhor. Irmãos, esses discípulos anônimos pregaram o Evangelho em Antioquia e muita gente se converteu. Veja, irmãos, como que a perseguição resultou no crescimento da igreja. Não tem cristão agora somente em Israel, mas em Antioquia, irmãos, ali se formou uma igreja foi plantada, através de simples discípulos, que nós não sabemos o seu nome, mas que pregaram o Evangelho com poder e autoridade. A mão do Senhor é com eles, irmãos. Irmãos, se a mão do Senhor não for conosco, não há nada, irmãos, que a gente possa fazer. Mas se a mão do Senhor for conosco, os resultados virão. Louvado seja o nome do Senhor. Em Antioquia muita gente foi salva, amém? Essa notícia chegou até em Jerusalém, que era, irmãos, ali como se fosse uma sede para as outras igrejas. Os apóstolos eram responsáveis pela igreja, e eles, preocupados com a igreja do Senhor Jesus, com esses novos convertidos, eles não vão enviar para lá qualquer obreiro. Eles não vão enviar para lá, irmãos, obreiros neófitos. Eles não vão enviar para lá obreiros imaturos. Mas olha quem ele vai enviar: Barnabé. Irmãos, não há muito tempo, mas quando você estiver na sua casa, seja um crente bereano, amém? Um crente bereano é aquele, irmãos, que está ouvindo a palavra e quando chega em casa, ele examina para ver se o que o pregador falou é verdade. E a gente precisa ter medo, irmãos, de dizer isso, porque examinaram Paulo, imagina na jarra, não é verdade? Chegue na sua casa e leia Atos 4 e 5. Lucas, o autor do livro de Atos, ele quer fazer um contraste entre Barnabé e Ananias e Safira, porque a Bíblia mostra eles dando oferta, colocando ofertas nos pés dos apóstolos. E Barnabé aparece pela primeira vez ali, um homem que tem muitas posses, abastado, um homem que tem uma condição financeira muito boa, vendendo uma de suas propriedades e depositando a oferta nos pés dos apóstolos. O nome dele é José, irmãos, não é Barnabé. Só que a ideia predominante ali é que os apóstolos, vendo a atitude de Barnabé, lhe apelidaram de Barnabé. O seu nome era José. Barnabé significa o quê? Filho da consolação, aquele que consola, aquele que fortalece, aquele que edifica os outros. Veja, os apóstolos estão colocando o nome em Barnabé, porque ele é um homem bom, ele é um homem preocupado com a necessidade do próximo, ele não é alguém indiferente às dificuldades do seu irmão. Ele vende uma propriedade sua para que o dinheiro dessa propriedade seja uma oferta que auxilie outras pessoas necessitadas. Os apóstolos, vendo isso, apelidaram ele de Barnabé, filho da consolação. Porque, meus irmãos, nós somos aquilo que a gente faz. Aquilo que a gente faz é que vai fazer com que o mundo nos identifique. E Barnabé é enviado para Antioquia. E o texto vai dizer que quando Barnabé chegou em Antioquia, o seu coração se alegrou. Ele se regozijou. Ele sentiu gozo em sua alma, sabe por quê? Porque quando ele chegou em Antioquia, ele viu a graça do Senhor na terra. Esta graça nada mais é do que vidas transformadas. Pessoas que outrora eram vios pecadores, agora diante dos olhos de Barnabé são novas criaturas em Cristo Jesus. Barnabé é o tipo de obreiro que se alegra em ver frutos
em uma terra que ele não plantou. Barnabé é o tipo, irmãos, de líder, de pregador, de pastor, de cristão, que se alegra em ver resultados causados através de outras pessoas. Irmãos, como a igreja precisa disso. A gente se alegrar em ver a obra de Deus florescer, não porque aquilo está acontecendo por causa do meu esforço, mas de ver Deus usando outras pessoas para que a obra do Senhor avance, prospere e cresça. Você é alguém, irmãos, que se alegra em ver o teu irmão prosperar no trabalho que ele está fazendo? Barnabé se alegrou. E o texto diz, irmãos, eu preciso entrar na mensagem ainda, mas só para que os irmãos possam se situar. O texto diz que quando Barnabé viu isso, ele se alegrou. E o texto diz que ele fala assim: olha, permaneçam firmes em Deus, permaneçam firmes no Evangelho, perseverem na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando ele está pregando, ensinando, propagando ainda mais o Evangelho, o texto continua dizendo, nos informando que muita gente se uniu ao Senhor. Isto é, outras pessoas vieram à fé, outras pessoas foram salvas, outras pessoas se converteram ao Senhor. Irmãos, a igreja cresceu, sim ou não? A igreja floresceu. A igreja agora está repleta de novos convertidos. Não está aqui no script, mas Barnabé, irmãos, humanamente falando, poderia pensar assim: é aqui que eu vou fazer meu nome, é aqui que eu vou fazer minha história. Opa, é aqui que eu vou fazer meu pé de meia. Os apóstolos estão em Jerusalém, eu estou aqui liderando a igreja de Antioquia. Opa, é aqui mesmo que eu vou fazer meu nome. Mas não, irmãos. Barnabé percebendo o crescimento da igreja, da obra, ele vendo uma igreja, irmãos, crescer. Sabe o que ele diz? Eu não posso cuidar dessa obra sozinho. Eu não tenho condições de liderar esse povo sozinho. Eu não posso conduzir esta igreja somente pelas minhas próprias forças. E o texto diz que ele foi em busca de quem? Quem lembra? Ele foi em busca de Saulo, mais conhecido por nós como Paulo. Irmãos, se você lê Atos 9, se situe na história. Quando Paulo se converteu, foi Barnabé que foi apresentar Paulo para a igreja. Porque Barnabé já havia reconhecido, irmão, a graça na vida de Paulo, a salvação na vida de Paulo. Ele havia reconhecido que este homem, Paulo, ele tinha um chamado, assim como o Senhor Jesus disse para Ananias: ele é um vaso escolhido na minha obra. Irmãos, Barnabé é alguém que reconhece o chamado na vida dos outros. Só que você conhece a história. A igreja, irmãos, não acreditou muito na conversão de Paulo. Mandaram Paulo embora. Que? Vai embora, Paulo. Isso pode trazer mais perseguição para nós. Irmãos, Paulo foi embora. De Atos 9 a Atos 11. A história paralela vai nos dizer que passou-se mais de 3 anos. Você não vê mais Paulo. Ele está no ostracismo, no anonimato. Ele está escondido. E quem é que vai em busca dele, irmãos? Barnabé. Barnabé vai em busca de Tarso. Ele faz uma viagem longa para trazer Paulo junto dele em Antioquia, para que a obra do Senhor fosse feita. E encontrando a ideia do texto, irmãos, é que ele deu trabalho para ele achar Saulo, mas ele estava determinado em trazer Saulo para dentro de Antioquia. Irmãos, sabe o que Barnabé está dizendo? Paulo, eu preciso de você. Paulo, eu conto contigo. Eu sei que você tem chamado. Vamos dar as mãos e juntos fazer a obra do Senhor. Sabe por que, irmãos, Barnabé fez isso? Porque ele não foi para Antioquia para fazer o seu nome, mas para ver esses novos convertidos crescerem na fé e amadurecerem em sua salvação. Irmãos, Barnabé e Paulo são homens cheios do Espírito Santo, sim ou não? Cheio do Espírito Santo significa ser vazio do seu eu e ser dominado pelo Espírito. Perceba, irmãos, homens cheios do Espírito Santo de Deus, eles não disputam entre si. Eles não têm rixa entre si. Eles não brigam entre si para ver quem é o melhor, quem faz melhor, quem tem a maior capacidade. Não, eles se unem, eles dão as mãos
eles regaçam a mão e dizem: vamos fazer a obra de Deus, porque esta obra vai crescer, essas pessoas vão amadurecer, essas pessoas vão cada vez mais ser fortalecidas no Senhor Jesus. E o texto diz, irmãos, que eles, Barnabé e Paulo, juntamente com esses novos convertidos, eles se reuniram, diga comigo, se reuniram. E por um ano, irmãos, eles ensinaram muita gente naquele lugar. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Não eram eles que se intitulavam: nós somos cristãos. Não era marcha para Jesus. Não era propagandas e mais propagandas. Era a própria sociedade reconhecendo que esses homens eram cristãos de verdade. Irmãos, quando nós somos genuínos cristãos, nós não precisamos dizer que nós somos. O mundo reconhece isto. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nesse trecho, nós podemos extrair, irmãos, esses 3 pontos da minha fala nesta noite. Perceba, eles se reúnem, irmãos, com esse propósito. Eles estão ali reunidos. Isso é comunhão, amém? Koinonia. Eles têm tudo em comum. Imagina, essas pessoas outrora tinham hábitos carnais, terrenos, mas agora eles têm novos hábitos. Eles têm o hábito agora de juntos se reunirem, de estar em comunhão. Sabe para quê? Para adorarem a Deus e aprender da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E esse é o primeiro ponto que eu quero destacar nesse texto, irmãos. Eles se reuniam com que propósito? O propósito de em comunhão, adorar a Deus e aprender de sua palavra. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre isso. A igreja e o culto. Amém? Amém. A igreja e o culto. Qual que é o propósito, irmãos, do povo de Deus se reunir em um determinado lugar, sem querer sacralizar o lugar? Porque, irmãos, isso aqui, irmãos, a estrutura não tem valor. O que tem valor é quando o povo de Deus se reúne aqui. Deus não habita, irmãos, em templos feitos por mãos de homens. O valor está em quando o povo de Deus se reúne para juntos adorarem a Deus e aprender da palavra de Deus. Esse é o propósito da igreja no culto. Então, a partir dessa premissa de que a igreja do Senhor se reúne para adorar a Deus e aprender da sua palavra, nós entendemos, irmãos, aqui um fato. O culto tem que ser centrado em Deus. Você concorda comigo que nós estamos aqui com o propósito de adorar a Deus e aprender da palavra de Deus? Então o culto, irmãos, não pode girar em torno do homem, mas em torno do Deus da nossa salvação. E por que eu estou, irmãos, frisando este ponto? Igreja e culto. Porque essa norma, esta regra, este princípio do povo de Deus, nós nos ajuntarmos em um lugar como este, para adorarmos a Deus e aprendermos da sua palavra, tem sido, irmão, fortemente atacado, tem sido fortemente descaracterizado, tem sido deturpado. Hoje, irmãos, nós vemos em larga escala, o culto não é mais para Deus. Sim ou não? Vemos inúmeras denominações se rendendo ao pragmatismo religioso. E eu vou explicar, irmãos, o que é pragmatismo. Porque nem sempre o que é pragmático é errado, amém? Nem sempre. Pragmático, irmãos, nem sempre é negativo. Às vezes fazer o que é corriqueiro, habitual, regular, é seguro. Às vezes, irmãos, é seguro sermos pragmáticos, dependendo do contexto em que nós estamos ali vivendo. Por exemplo, só para os irmãos se situarem no que eu quero dizer. Essa semana eu fui para São Paulo, irmãos, buscar alguns livros. E eu, por um vacilo, eu deixei, sabe assim,
de entrar na Ponte Cruzeiro do Sul. Quem conhece? Ponte Cruzeiro do Sul. Foi um vacilo assim porque eu hesitei. Eu acho que hoje eu vou por outro caminho. Aí quando foi chegando perto da entrada, por um triz eu não consegui mais entrar, irmão, eu me perdi em São Paulo, irmão. De moto, me perdi tudo, irmão. Fui parar quase perto do Ibirapuera. Esse é o jardim lá, como que fala? O parque, irmãos. Imagina a distância, eu ia para Sé, Conde de Sazeda, eu fui quase do outro lado, irmãos. Sabe por quê? Eu não quis ir pelo conhecido. Eu não quis ser pragmático. Eu não quis ir pelo caminho que eu sempre vou. Isso é ser pragmático. Eu quis ir pelo caminho desconhecido. Então nem sempre o pragmatismo, ele é negativo, amém? Mas o que eu me refiro aqui, irmãos, é o pragmatismo religioso. Isto é, eu me refiro de seguir uma tendência só porque está dando certo. É isso que muita gente está fazendo. Seguir uma tendência só porque está dando certo. Vocês vão entender? O pragmatismo é abraçar o que dá certo em detrimento do que é certo. Isto é, não importa se é errado, o importante é que está dando resultado. Vocês vão chegar lá, irmãos. É a seguinte filosofia: os fins justificam o meio, os meios. A regra é: vale tudo para alcançar os nossos objetivos. Isso, irmãos, é o pragmatismo religioso. E é o que nós temos visto muitas denominações, irmãos, abraçar. Só para vocês se situar melhor ainda. A pessoa, irmãos, um obreiro, um pastor, um líder, ele viu uma igreja aqui do lado, que abriu em um mês, irmãos. E um mês ela já está lotada. E um mês a igreja já está repleta. E um mês a igreja já está bombando. É o que está acontecendo lá no Putim. Um pastor lá de São Paulo, abriu a igreja lá no Putim. E é só, irmãos, é só gente conhecida, irmão. É só cantor famoso. Irmãos, a igreja já está lotada, irmão. Pragmatismo religioso. A gente vai fazer aqui uns movimentos aqui. Isso dá certo. Mesmo quando os meios são errados. Nós estamos vendo, irmãos, inúmeras denominações se render a esse tipo de pragmatismo religioso. E sabe por quê? Porque o tempo pós-moderno que nós estamos vivendo, ele tem muitas facetas. E uma delas se chama humanismo. O que é humanismo, igreja? É o homem no centro. Tudo gira em torno dele. O que importa é ser feliz. Quem já ouviu essa frase? Se sentir bem, realizado. O pós-modernismo trouxe isso. O homem é o centro, irmãos. É o hedonismo tomando conta da sociedade. O que importa é se lhe faz bem. Então, irmãos, muitos líderes vendo esse tempo, detectando esse tempo, começam, irmãos, a usar a igreja, em especial o momento do culto, para atrair essas pessoas, para atrair essa sociedade humanista. É isso, irmãos, que nós estamos vendo. Muitos estão percebendo que o homem gosta de ser massageado. Ele começa, irmãos, a adotar atrativos para atrair as pessoas. E muitas pessoas vêm. Irmãos, muitos irmãos estão assim, procurando uma igreja, mas não uma igreja que ensina as escrituras, mas sim uma igreja onde ele e a sua família se sentem bem. É muito conhecida essa declaração de Paul Walsh. Ele diz o seguinte: não procure uma igreja mais perto da sua casa, procure uma igreja mais perto das escrituras. Mas as pessoas, elas estão em busca de uma igreja onde ela e sua família se sentem bem. Então é comum a pessoa dizer assim: olha, na minha igreja não tem muito esse negócio de doutrina, não. Na minha igreja não tem muito esse negócio de ensino, sabe, negócio de teologia, a letra mata. A igreja não tem muito esse negócio de teologia, não, mas é uma igreja legal e nós nos sentimos bem. Isto
Isto é, irmãos, as pessoas querem uma igreja assim, que se molde ao seu gosto, e não uma igreja a gosto de Deus, aonde a sua sã doutrina é prioridade. Mas, irmãos, eu não fico, irmãos, sabe, 100% assustado. Eu me assusto em ver muitas pessoas assim, mas Paulo já havia nos alertado. 2 Timóteo 4:3, olha o que ele diz: porque virá tempos que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Eu vou traduzir o que Paulo quer dizer assim: nos últimos dias vai ter pessoas que eles vão procurar, eles vão se amontoar, os seus pregadores preferidos vai ser aqueles que fazem cócegas em seus ouvidos, que dão ao povo aquilo que eles querem e não aquilo que eles precisam. Palavra de Deus, teologia, ensino saudável das Escrituras. Então, irmãos, os líderes estão percebendo esse tempo, eles estão se rendendo ao pragmatismo. Então o culto deixou de ser centrado em Deus para ser centrado no homem. Porque o culto centrado no homem, ele atrai os homens. Atrai gente carnal. Atrai gente mundana. Atrai pessoas que gostam de ser entretidas. Mas, irmãos, nós devemos pontuarmos a seguinte verdade: a motivação de nós atrairmos as pessoas para o culto, elas têm que ser puras e bíblicas. Porque se as motivações forem erradas, os resultados também serão espúrios. Porque as pessoas, irmãos, vão estar dentro da igreja enquanto elas se sentirem bem, mas quando começarem a ser confrontadas com o seu estilo de vida carnal de viver, elas não vão querer ficar no ambiente onde elas são confrontadas e não mais massageadas. Então, irmãos, o culto, deixa eu lhe fazer uma pergunta, irmão. Você acha que isso aqui é importante? O culto? Para nós é, não é verdade? E para Deus é? Eu vou lhe conscientizar o que é, irmãos. Por causa do culto, Deus matou, irmão. Oh, aleluia. Você lembra aquele rapaz lá que trouxe fogo estranho? Irmãos, o culto para Deus é importante. Veja Ananias e Safira no meio do culto, assim, oferta, morreu ali mesmo. No contexto do culto, o texto de Santa Ceia, 1 Coríntios 11, por causa disso há entre vós muitos enfermos, muitos que dormem. O culto para Deus, irmãos, é uma coisa séria. Mas o culto, irmãos, tem deixado de ser centrado no nosso Deus para ser centrado no homem. Então, irmãos, olha, o culto contemporâneo tem sido marcado por entretenimento. Sim ou não? O culto marcado por misticismo. Temos visto um culto marcado por judaísmo, elementos do culto judaico fazendo parte do culto cristão. Temos visto um culto, irmãos, triunfalista, materialista. A igreja de Antioquia, irmãos, se reunia para adorar a Deus e aprender da sua palavra. O culto marcado por entretenimento. O culto hoje em muitos lugares, irmãos, é um show, sim ou não? Aonde o homem, ele não vem mais para se oferecer como oferta, mas para participar do culto. Os irmãos vão se situar agora. É um culto onde tem peças teatrais, grupo de dança, pinturas, irmãos, de quadro. Na hora do culto, você já viu? Na hora do culto lá estão pintando. Sabe qual é o intuito? Mexer com a emoção do povo. Irmão Najara, mas eu sou mais perspicaz. Isso aí é pecado? Não é pecado não, irmãos, mas a pergunta não é se é pecado, é se foi ordenado por Deus na palavra. Grupo de dança é pecado? Peça teatral é pecado? Pintar quadro não é pecado. Mas o problema não é se é pecado, é se foi ordenado por Deus na palavra dele, de como deve ser o culto para ele. Deus, aleluia. Irmãos,
Toda essa programação, irmãos, que existe hoje, tem minado o tempo, irmãos, dos crentes adorarem a Deus e ouvir a palavra de Deus. Hoje, irmãos, a filosofia é essa, olha, o povo pós-moderno não gosta de sermão longo. Irmãos, eu falei para o pastor Fabrício aqui, rapaz, eu estou alegre de muitas pessoas não ter vindo, porque as oportunidades são menores, eu vou ter 2 horas para falar. Irmãos, o culto está sendo marcado por entretenimento. E repito, tudo isso é para mexer com a emoção do povo, para preparar o coração do povo. Eles esqueceram que quem prepara é o Espírito Santo. Charles Swindoll, o autor do livro A Igreja Desviada, ele disse que quando a igreja se torna um centro de entretenimento, as pessoas voltam para casa com um sorriso no rosto, mas com a alma vazia, porque não teve adoração a Deus e a ministração da palavra de Deus. Irmãos, nós estamos aqui para adorar a Deus, e quando a gente adora a Deus, a nossa alma é inundada da graça, da alegria, do poder, da força de Deus sobre a nossa vida. A igreja precisa da palavra, irmãos, porque você chega aqui com um conceito acerca da vida. Eu sou desse jeito, mas chega aqui a palavra, irmão, e te desmonta, e você sai daqui dizendo: Senhor, não é a minha vontade, mas a tua. Aleluia. Mas, irmãos, agora vai pegar, irmão, a nossa geração e sobretudo a nossa denominação. Culto marcado por misticismo. Você vai entender o que é um culto marcado por misticismo. O culto perdeu a sua simplicidade. Irmão, isso aqui tudo é simples, irmão. O culto místico é o culto onde tudo tem que ser sobrenatural. O culto deixa de ser algo normal e passa a ser esquisito. Você já foi nos cultos esquisitos por aí, irmão? O culto começa a receber nomes estranhos. É um culto místico, esotérico, misterioso. É um culto, irmão, sabe? Que causa confusão, irmãos, no visitante que entra aqui. Então a gente começa a ver, irmão, nesses cultos místicos. Vai lá, irmão, segura aí, ó. A segunda da libertação. A terça da quebra de maldição. A quarta da vitória. Eu falei que ia mexer. A quinta power. Quem já viu a quinta power? Power significa forte, irmão. Sexta do extraordinário. Sábado da revelação. Domingo profético. Veja, nenhum dia da semana tem um culto para Deus, irmãos. E seja sincero, a gente não está vendo isso perto da gente. O culto é simples, irmãos. O culto é para Deus. E sabe qual é o mal disso? É que o culto místico é sempre centrado no homem. Sabe por quê? Porque todas essas propostas aqui, esses cultos esquisitos, sabe qual é o propósito? Irmãos, é atrair as pessoas, dando a elas a proposta de soluções imediatas. O culto da libertação, você vai lá e vai ser libertado. O culto da quebra de maldição, você vai lá e compra um azeite, bebe a água do Rio Jordão, sabe, compra algo e você vai ser liberto, irmãos. Irmãos, eu tenho discipulado a minha mãe, a irmã Maria da Paz, ali do Bosque 2. Eu tenho pregado o evangelho para ela, irmão. Aí lá na igreja lá tem um pessoal desanimado, sempre tem. Não, eu estou desanimado, não quero mais sair de igreja não. Aí sabe o que alguns fazem? Começa a levar eles lá num culto onde tem um homem que revela tudo. Aí a pessoa chega lá e um camarada revela. A pessoa volta com um sorriso no rosto, irmãos. Deus falou comigo, irmãos. Deus falou que vai mudar a minha história. E eu disse: mãe, rejeite tudo isso. Porque a nossa espiritualidade, ela não acontece no estalar de dedos, irmão. Da noite para o dia, ela é árdua, porque tem que entender e se familiarizar com os conceitos bíblicos da palavra de Deus. É espinhoso, irmão. É árdua. Mas a nossa geração quer a espiritualidade instantânea, quer receber uma revelação. Eu estou vendo Deus assinar o papel. Para de graça, irmão. Vamos parar com isso, irmão. Vamos trazer um profeta
em raio-x. Olha, ele revela o CPF, o chassi do carro, o número da casa, o CPF, até o nome da mãe da sogra ele revela, irmão. A igreja não precisa disso, o que ela precisa é se reunir para aprender da santa palavra de Deus. Mas a nossa geração, os líderes, quer dar soluções imediatas. Não funciona. Isso gera só frustração, decepção. Meu Deus! Aleluia! Irmãos, eu estou aqui nem Martinho Lutero. Deus não precisa mais me dar nenhuma revelação, nenhuma profecia, nem sonho. Eu estou satisfeito com a palavra. Aleluia! Irmão, Deus não tem culpa com o crente, irmão. Deus não tem culpa de crente, irmão. Ser preguiçoso, irmão. Ele é a palavra, não. Ele já dá a palavra. Oh, grande Deus! A gente tem que rejeitar esse culto místico, irmão. Não precisa intitular o nome do culto, irmãos. Olha, eu estou me preparando para pastorear a igreja. Mas durante todos esses anos que eu estudei teologia maciça, que não é prerrogativa só de alguns, mas de quem tem sede, amém? Eu estou me preparando para pastorear a igreja. E quando eu vejo um pastor desanimado, eu já pastorei a igreja, irmão. Irmãos, eu falo assim, tudo que eu queria na igrejinha como essa aqui, ó. Um púlpito como esse, para expor a palavra. Tudo que eu quero. Estou me preparando. E sabe como é que vai ser a minha campanha? Vai ser uma campanha inversa. Eu vou fazer um folheto, vou distribuir na comunidade onde a igreja vai ser plantada e vou dizer assim, olha, eu convido você e sua família para vir para o culto, mas não vai ter culto de libertação, não vai ter culto de profecia, não vai ter culto de revelação, não vai ter nada dessas coisas, mas vai ter Bíblia, vai ter palavra, vai ter ensinamento. Quem sabe não desperta, irmão, quem está chorando por uma igreja assim. Sabe por quê, irmão? Esse culto místico cansa. Vai no culto da libertação, não acontece nada. Da revelação, do extraordinário, da vitória. Isso cansa. Mas a palavra não cansa. Aleluia! Irmãos, o resultado, irmãos, é os homens ficarem cansados desse tipo de culto. E pode ver, irmão, o povo vai desanimando. Essas campanhas, irmãos, é igual chiclete. Sabe chiclete? No começo tem gosto, depois vira borracha. Tem que jogar fora. Aí tem que ficar trocando todo o tempo. Nossa, semana que vem o nome da campanha vai ser esse. Tal. E vai. E não leva a nada. Irmãos, judaísmo. Elementos do culto judaico dentro do culto cristão. Se torna cada vez mais comum igrejas cristãs usando shofar. Quem sabe o que é shofar, irmão? Ninguém sabe, não? O que é? É o chifre lá, irmãos, que os judeus tocavam. Você vê nas igrejas o pessoal tocando shofar, irmão. Tem uma igreja atrás do Center Valley, uma sinagoga, que o shofar é tocado para a descida do anjo. Eu tenho um amigo chamado Kennedy Júnior que era de lá e falava, não, o shofar era tocado porque o anjo descia. Irmãos, você vai se assustar, ainda bem que aqui não tem. Tá bem, meu Deus. Eita, Jesus querido! Viva sua obra, Senhor! Tem candelabro aqui não, irmãos. Não pode ter. Elemento do culto judaico. Irmãos, eu fui pregar na igreja lá em Pouso Alegre, irmão. Quando eu cheguei lá, irmão, tinha uma arca quase o tamanho desse púlpito aqui. Uma arca. E chega lá, as pessoas depositavam lá o pedido de oração lá dentro, acreditando que aquele objeto era um objeto sagrado. A gente vê, irmãos, hoje em dia, pastores, sabe o quê? Com o quipá na cabeça, irmão. Com talite, sabe aquele véu? Irmãos, irmão, tem gente aqui do gás, né? Tem gente lá do gás, para a igreja lá do. Ele saiu do gás. Eu falei, sai de lá, rapaz. Ela não saiu de lá, não. Ele saiu do gás. É meu amigo, eu falei, sai de lá, sai. Sai de lá. Ele está falando que Cristo é Deus. Vai pedir do Espírito Santo. Eles comemoram, irmão, sabe o que é lá? Eu estou falando da igreja, irmão, uma igreja judaica,
cristã evangélica lá perto do Centenário ali. Eles comemoram o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. O dia do perdão para eles não é o dia que Jesus Cristo foi na cruz, é um dia determinado, mas eles comemoram o dia do perdão. Irmãos, sabe por que isso tem que ser proibido nas nossas igrejas? Porque tudo isso já passou, irmãos, isso tudo era sombra. Isso era a sombra da realidade que estava por vir. Cristo já veio, tudo isso se tornou obsoleto, irmãos. Nós não precisamos mais de sombras, figuras, promessas. Tudo isso já se cumpriu em Cristo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando olhar, me explica por que tem algo de errado nisso. Sabe por quê, irmãos? Você começa a ver pessoas se vangloriando de ter um kippah, de ter um talite, da arca. Eles acham que aquilo lhes confere poder. Eles acham que aquilo lhes confere autoridade, bênçãos, irmãos. Irmãos, o caminho da bênção é pelo novo e vivo caminho que Jesus já nos abriu, através da fé em seu nome, irmãos. Vamos rejeitar o culto judaico, irmãos. Lembra quando eu falei dos crentes bereanos? Que ia para casa examinar para ver o que Paulo estava falando era certo? Examina o seu pastor, irmão. Examina para ver se o que ele está pregando coaduna com a Escritura. Se não tiver, irmão, ó. Culto triunfalista, irmão. As pessoas estão vindo para o culto para aprender estratégias de como vencer na vida, de como alcançar os seus objetivos, de como ter os seus sonhos realizados. Sabe qual é o resultado disso? É o homem se tornar cada vez mais egocêntrico, egoísta, porque isso faz ele olhar somente para si e para as suas necessidades. É por isso que a teologia da prosperidade e a nova roupagem da teologia da prosperidade, a teologia do coaching, faz tanto sucesso nos dias de hoje. A teologia da prosperidade, irmãos, faz você barganhar com Deus. Faz isso que Deus vai te dar aquilo. Irmãos, culto não é para a gente receber, é para a gente oferecer, porque a gente já recebeu a maior das bênçãos, o maior milagre. A gente vem aqui para celebrar o nosso Deus pela salvação eterna que Ele já nos deu, irmãos. A teologia do coach, irmãos, nada contra quem é coach, nada contra. Coach funciona na empresa, amém? Aqui não, irmãos. O coach, irmãos, a mensagem dele faz você olhar para dentro de você. Você é forte, você é capaz, você tem potencial. Estão mentindo para você, irmãos. Isso é a serpente, antiga serpente. Nós somos fracos, irmãos. Nós somos limitados, nós somos dependentes. A igreja não precisa de mensagem de autoajuda, a igreja precisa de ajuda do alto. Aleluia. A igreja precisa do poder do Espírito Santo, irmão, sobre ela. A igreja não precisa, irmão, de mensagem que nos faz olhar para nós mesmos, mas a mensagem que nos faz olhar para a cruz do Calvário, porque é de lá que emana a graça de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, a resposta não está em nós, a resposta está sempre no Senhor. Guarde o que eu vou lhe dizer aqui, irmãos. O culto contemporâneo tirou Deus do centro e colocou o homem. O resultado é vermos igrejas até cheias de pessoas, mas de pessoas vazias de Deus. Veja aí, irmãos, as igrejas estão abarrotadas de pessoas. As igrejas estão cheias de pessoas, mas a vida vazia de Deus. Sabe por quê? Eles não são mais ensinados a olhar para o alto, irmãos. Da onde vem o seu socorro, da onde vem graça, da onde vem o poder de Deus sobre as suas vidas. Eles só olham para si e para as suas necessidades. Irmãos, não vamos permitir que Deus seja tirado do centro do nosso culto. No culto, Deus é o centro, irmãos, e não o homem. Só para fundamentar o que eu estou lhe dizendo aqui, irmãos, todos os textos, Antigo e Novo Testamento, que falam sobre culto, diretamente ou indiretamente, ele sempre é um convite ao homem para que ele venha a Deus e tenha uma postura correta diante dele, de adoração a Deus. Salmo 5, verso 7, olha o que o texto diz. Porém, eu cantarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade.
em teu temor eu me inclinarei para o teu santo templo. Salmo 27, verso 5, Salmo de Davi: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. Para que, Davi? Para você aprender estratégias de convencer na vida? Não, para eu aprender da tua palavra e contemplar a tua formosura. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 95, verso 6 diz: ó, vinde, adoremos, prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Louvado seja o nome do nosso Deus. Novo Testamento, Hebreus 12, 28 e 29. Sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um Deus fogo consumidor. Jesus disse para a mulher samaritana, ela estava procurando: aonde está Deus? Os nossos pais disseram que o lugar certo de adorar é no Monte Gerizim. O judeu disse que o lugar certo de adorar é no templo de Jerusalém. Aonde está Deus, afinal de contas? Jesus respondeu: mulher, crê em mim. É através de mim que a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que tais assim o adorem. Irmãos, culto é adoração para Deus, irmão. Não é receber estratégia, segredos, como vencer, como conquistar, como chegar aonde a gente tanto sonha. Não, a gente está aqui, irmão, a gente tem necessidade, sim ou não? Talvez eu estou pregando para gente enferma, desempregada, que está passando luto dentro de casa, mas você veio aqui e sabe que este lugar é lugar para adorar a Deus, para louvar a Deus, para bendizer o seu nome, porque Ele é digno de adoração. Irmãos, todo o texto da Bíblia que fala de culto é uma entrega nossa a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que é as misericórdias de Deus? É o que Cristo fez na cruz do Calvário. Veja, Paulo está dizendo assim: eu rogo por aquilo que Deus vai fazer. Eu rogo porque o melhor de Deus está por vir. Irmão, o melhor de Deus já veio. É Jesus Cristo. Eu rogo pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia! Irmãos, a teologia do culto. Deus é o autor do culto, diga amém. Amém. Deus é o capacitador do culto. Diga glória a Deus. Deus é o objeto do culto. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas dizem assim, sabe? Não importa como adoramos. Quem já viu? Desde que estejamos adorando a Deus. Isso está errado, irmão. É por isso que hoje quase tudo é permitido, irmão, no momento da adoração. As pessoas acham que pode adorar a Deus do seu jeito. Não, irmão. Nós temos que adorar conforme Deus prescreveu em sua palavra. Embora haja, é verdade, muitas outras atividades no seio da igreja. Pregar, orar, cantar e participar das ordenanças. Quais são as ordenanças, irmãos? Diga comigo: batismo, ceia, as duas ordenanças, as únicas que Jesus instituiu na igreja. São os elementos que devem guiar todo o restante do culto. Nada mais precisa ser acrescentado. Nada mais precisa ser adicionado. Nós não precisamos de novidade, irmãos. A igreja do Senhor está muito satisfeita em vir aqui, se reunir, dobrar seus joelhos, orar e em comunhão adorar a Deus e ser instruído pela palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, irmãos, que não venhamos se render ao culto centrado no homem, mas cultuemos como Deus tem prescrito em sua palavra. Que um culto, guarde isso, que um culto seja uma resposta ao que Deus tem revelado em sua palavra, e que em nossa adoração pública nós venhamos adorar a Deus por meio de Jesus Cristo, capacitados pelo Espírito Santo. Deus vivo. Aleluia. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Culto, irmãos, é centrado no Senhor. Aleluia.
Vamos rejeitar, irmãos, tudo que está sendo adicionado. Irmãos, eu não sou alienado. A igreja pode sim se modernizar, amém? Sem se mundanizar. Para vocês entenderem o que eu estou dizendo, a igreja pode sim comprar um data show. A igreja pode sim ter uma máquina de cartão e quem quiser ofertar, passar no cartão, irmãos. A igreja pode sim usar suas redes sociais para fazer, irmãos, propaganda dos seus eventos para convidar outras pessoas. A igreja pode se modernizar, irmãos. O que nós não podemos é mundanizar a igreja para atrair as pessoas para vir para dentro dela. Meu Deus! Charles Spurgeon disse dessa forma: eu fiquei muito feliz quando eu achei uma igreja no mundo, mas me entristeceu o coração quando eu achei o mundo dentro da igreja. Que nós, irmãos, estejamos aqui para cultuar o nosso Deus conforme a palavra do Senhor. Aleluia! Irmãos, eu não vou estender mais, irmãos. É melhor deixar os irmãos um pouco com sede do que matar afogado, não é verdade? Eu tinha tanta coisa para falar, irmãos. Eu ia falar sobre Barnabé e Paulo, que eram os líderes da igreja. Que tipo de líder a igreja precisa? Irmãos, você pode ver, irmãos, eu tenho 5 minutos, 10 minutos, irmão. Barnabé e Paulo é a união perfeita entre erudição e piedade. O pastor da igreja, o que ensina, o pregador, o que tem acesso ao púlpito, ele tem que ter erudição, irmãos. Sabe o que é isso? Conhecimento, sabedoria. Ele tem que ser um homem, irmãos, amante do conhecimento. Veja Paulo, irmãos, como Paulo, irmãos, era um homem que conhecia, irmãos. Paulo, irmãos, era um verdadeiro filósofo, no real significado da palavra. Você vai ver Paulo dizendo para Timóteo, seu filho na fé, persiste em ler. Em Romanos 12:7 ele disse: aquele que ensina, se dedique ao ensino. Ele vai dizer, irmãos, em 1 Timóteo 5,17, eu não quero ficar com a primeira parte, somente com a segunda, amém? É o que eu quero falar. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, isto é, salário, os presbíteros que presidem, os pastores, com especialidade aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Irmãos, o pastor, o ensinador, o pregador tem que ser alguém que se afadiga na palavra, irmão. Sabe o que é isso? Ele gasta 8 horas estudando o texto, para quando chegar no púlpito, ele não trazer, irmãos, uma sopa ralada para o povo, mas trazer doutrina robusta para a igreja. O pregador não pode, irmão, subir no púlpito aqui e tratar isso aqui, irmão, de maneira superficial. A igreja do Senhor, irmãos, ela floresce no conhecimento da verdade. A igreja, sim, irmãos, há uma época que ela se alimenta de leitinho, não é verdade? Os primeiros rudimentos de Cristo, as primeiras doutrinas, o que o escritor aos Hebreus disse lá no Hebreus capítulo 4. Mas, irmão, tem que passar do tempo, irmão, de tomar somente leitinho. Tem que ingerir, irmãos, alimento sólido. É doutrina pesada que traz esperança, alegria e fortalecimento, irmãos, para a igreja do Senhor. Irmãos, o objetivo do conhecimento. Paulo era um homem, irmãos, conhecedor. Você percebe que Paulo, irmãos, ele em suas cartas cita vários filósofos. Epimênides. Ele conhece a filosofia dos estoicos, epicureus. Quando ele estava diante de homens amantes da filosofia, irmão, ele entrava dentro da cultura deles, irmãos, e traduzia o evangelho na cultura deles. Sabe por quê, irmãos? Você já pensou, irmãos, eu chegar diante de um cientista para pregar o evangelho para ele e começar a falar evangeliquez? Ô varão, a bênção é grande. Não é assim que a gente ganha as pessoas lá fora. A gente tem que saber traduzir o evangelho para dentro da cultura. E Paulo faz isso com muita desenvoltura. Os gregos não gostam de sabedoria? Ele vai falar: a verdadeira sabedoria é Cristo crucificado. O pregador, irmãos, tem que ser um amante do conhecimento.
para que ele possa traduzir o evangelho para a sua cultura e para trazer doutrina robusta para a igreja. Ele tem que ser aluno do conhecimento, não para se gabar daquilo que ele sabe, mas para edificar a sua alma e edificar outras pessoas. Nós temos que ser como Esdras. Esdras 7:12, 9 ao 12. Esdras determinou em seu coração o quê? Em conhecer a palavra de Deus, obedecê-la e ensiná-la. Conhecer, viver, transmitir. Irmãos, eu vou tocar numa área séria aqui agora. Eu vou tocar numa área séria. A gente reclama dos desigrejados, amém? Nada justifica. Está errado. Mas vocês sabiam, irmãos, que muitos desigrejados, eles abandonaram a igreja, porque na sua cidade só tem igreja que o pastor prega heresia. Ele não quer ir numa igreja, irmãos, que está pregando heresia. Nem todo desigrejado, irmãos, é alguém rebeliado que não quer mais saber de congregar. Nem todo, a gente tem que ser inteligente, perspicaz. Tem gente, irmãos, que só tem uma igreja na sua cidade, chega lá, irmãos, o pastor fica falando heresia. É difícil. Por exemplo, olha aqui, você acorda 5 horas para trabalhar, bem? 5 horas. Trabalha até 5 horas, pega um ônibus cheio de gente, faz um café para o esposo, toma um café, vem para a igreja correndo. E chega no culto, irmão, tem um pastor, desculpa o termo, enchendo linguiça. Não dá, irmão, não dá. Pastor tem que ter palavra, irmão. Pastor tem que ter doutrina. Pastor tem que manejar bem a palavra de Deus. Irmãos, quando um salvo está dentro da igreja, irmão, olha aqui, ele pode morar quilômetros de distância, mas se na igreja dele tem bom ensinamento, ele não mede distância, sabe por quê? Porque ele sabe que na sua igreja tem alimento para alimentar a sua alma. A gente tem que ser como Paulo, irmãos, que ama o conhecimento da palavra de Deus. Ele conhecia a teologia, mas também conhecia a filosofia. Ele extraiu o que era útil da filosofia, porque nem tudo na filosofia é errado. Ele extraiu o que era útil, senão ele não citava Epimenes. Mas tinha que conhecer a filosofia para com a teologia combater o que ela diz que entra em conflito com a palavra de Deus. Você entende o que eu quero dizer? A filosofia, irmãos, estão dando respostas para os homens. Por exemplo, Karl Marx disse assim: os filósofos, Platão, Aristóteles, Sócrates, eles interpretaram o mundo. Isto é, eles, através do seu conhecimento filosófico, mostraram o sentido da vida. Olha para você ver. Cabe nós agora transformar o mundo. Você conhece Karl Marx? Contra a família, contra o casamento, ateu. Então, irmãos, Paulo lhe conhecia a teologia, mas conhecia a filosofia. Para quê? Para aquilo que a filosofia diz, que entra em conflito com a palavra de Deus, ele saber rebater. Então, irmãos, o pastor da igreja tem que ser um homem que ama o conhecimento, e Paulo amava. Veja, irmão, ele está prestes a morrer. 2 Timóteo 4,13. Olha o que ele disse para Timóteo, ele já está indo para o calabouço, ele está no calabouço perto de ser degolado pela guilhotina. Mas ele diz: Timóteo, traze a capa que eu deixei em Trode, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Irmãos, Paulo estava a pé de morrer, mas queria ler um pouquinho mais. Irmãos, que palavra gloriosa, irmão. Está a pé de morrer, combate o bom combate, eu estou prestes a ser oferecido como fé de invasão, mas traz os livros, eu quero aprender um pouquinho mais da palavra, eu quero edificar um pouco mais a minha fé. Oh, meu Deus. Irmãos, enquanto irmãos, tantos crentes aqui dentro da igreja nunca tiveram a experiência de ler sua Bíblia toda, irmão. É por isso que dá glória a Deus em heresia. Não é familiarizado com as Escrituras. Meus irmãos, sejamos amantes do conhecimento. Não para se gabar do conhecimento, mas para edificar a nossa vida e edificar as outras pessoas. Bernardo Claraval, um padre, não se assusta não. Antigamente era só padre, né? Tinha que ter padre aí. Do século 12, 13. Olha o que ele diz: há os que adquirem conhecimento pelo valor do conhecimento, e isso é vaidade de baixo nível. Escute. Mas há os que desejam ter
conhecimento para edificar os outros. Isso é amor. E há outros que desejam para eles mesmos, para que seja edificado. Isso é sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, se você, especialmente você obreiro, você tem a oportunidade de ensinar, invista, irmãos, em conhecimento. Invista em livros. O que eu vou dizer aqui, que não soe como soberba, essa não é a minha pretensão. Mas, irmãos, faz 5 anos que eu não sei mais o que é comprar, irmãos, sabe? Um sapato. Sabe por quê? Irmãos, eu tenho muita oportunidade de pregar, irmãos, e quando eu for pregar, assumir um púlpito, eu tenho que ter alimento sólido. Eu invisto na minha biblioteca, irmão. Porque eu quero trazer alimento sólido para a igreja. Irmãos, e como isso traz frutos, irmãos? Hoje eu tenho uma biblioteca, sabe de quanto, irmãos? Quase 10 mil reais, irmãos. E é muito pouco, sabe por quê? Eu conheço o pastor Enoque Vieira, de Goiás. Esteve na última EBOL que eu participei, sabe o que é disso? Entre nós, a minha biblioteca vale hoje mais de 2 Corolla, novo. Quanto é que está um Corolla hoje aí, irmão? 130. Você dá para imaginar a biblioteca do homem desse, irmão? Mas vai ver, irmãos, vai ver a pregação do homem. Como enriquece, irmãos. A igreja precisa de homens e mulheres assim, irmãos. Invista no conhecimento. Desenvolva a prática de leitura. Invista no conhecimento, irmãos. Cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja precisa disso. Para encerrar, irmãos, a igreja precisa sim de um pastor, um pregador, ensinador, conhecedor, mas precisa também de homens piedosos. Piedade é você ter uma relação correta com Deus, uma relação correta com o teu irmão. Irmãos, de tudo que eu falei de Barnabé, Barnabé é ou não é um piedoso, irmão? Veja, ele está na igreja e não está visando o seu crescimento, não, ele foi em busca de Saulo. Ele não está olhando para o seu umbigo, ele está olhando para o crescimento da obra de Deus, irmãos. Ele se importa em ver os seus irmãos amadurecendo na fé. A igreja precisa de homens piedosos. Barnabé, irmãos, era um tipo de homem que não apenas dizia as verdades. É muito bom dizer verdade, sim ou não, irmão? Mas o Google também diz, irmão. O Google também está cheio de verdades. O homem piedoso não somente diz verdades, ele vive de acordo com ela. A nossa vida fora do púlpito não pode ofuscar a mensagem que pregamos. Irmãos, a coisa mais triste que tem, sim ou não? Olha aqui. É quando você vê alguém, irmãos, em cima do púlpito que ele emociona o público, mas fora dele, irmãos, ele dá um péssimo testemunho. A coisa mais terrível que tem, irmãos, é alguém que vive num abismo entre o que diz e o que vive. É muito bom na teoria, mas muito ruim na prática. Barnabé, irmãos, era um homem que vivia de acordo com aquilo que ele ensinava. Ele dizia: sejam pessoas boas, pratiquem boas obras, mas isso era marcado também em sua vida, irmãos. Ele dizia: sejam perseverantes, ele também era fiel. Ele dizia: igreja, vamos nos esvaziar do eu para vivermos em comunhão. Sejamos cheios do Espírito Santo. Mas Barnabé também era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, escute essa história. É conhecida a história de um homem que pregava tão bem, mas vivia tão mal, que quando ele estava no púlpito, todo mundo dizia, olha o que dizia: esse homem nunca deveria sair do púlpito. Ele prega maravilhosamente bem. Mas também dizia, mas quando ele sair dele, nunca mais ele deveria voltar, porque ele vive de maneira péssima. Você já viu gente assim, irmão? Que no púlpito ele tem performance, mas fora dele ele não tem caráter. Barnabé era um homem, irmãos, que no púlpito dizia a verdade, mas quando olhava o testemunho dele, o que ele vivia condizia com o seu discurso. É conhecida a máxima de Confúcio, filósofo chinês: o discurso empolga, sim ou não, irmãos? O discurso empolga, mas é o exemplo que convence. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. Nós não podemos, irmãos, pregar bem e viver mal. Eu não estou falando de perfeição, nós somos pecadores.
O homem piedoso não é aquele que se gaba de sua santidade, mas que reconhece as suas fraquezas. Mas você vê, irmãos, que em cima do público ele não é um hipócrita. Ele é alguém sincero, dizendo: irmão, é pela graça, é pela misericórdia. Vamos buscar ao Senhor para sermos firmes e constantes e abundantes na obra de Deus. Barnabé, irmãos, era um homem piedoso, e a gente precisa sermos pessoas piedosas. Eu fecho o aqui para dizer algo, irmãos. Eu só vou dizer isso sobre a mensagem que a igreja precisa constantemente ouvir. Perceba, eles se reuniram durante um ano e ensinaram muita gente. E qual foi o resultado? Quem lembra? Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de... Antonioni, pensa comigo. Se o resultado foi ser chamado de cristão, pequenos Cristo, qual foi a mensagem que foi ensinada? Cristo deve ser, irmãos, a mensagem central da igreja. Escute, o ensino moldou de tal forma a vida desses discípulos. Irmãos, a palavra modela, sim ou não? Ela forma, ela dá forma. Ela conforma o nosso viver de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, o ensino moldou de tal forma, pastor Bíblia, que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Irmãos, temos quase 50 milhões de evangélicos no Brasil. Evangélicos. Mas nunca vimos, irmãos, um país tão corrupto, sim ou não? John Stott disse as seguintes palavras: a gente se assusta com o mundo do jeito que ele está. E a gente pergunta: o que está acontecendo? Essa não deveria ser a pergunta deveria ser essa: o que aconteceu com o sal? Porque quando Jesus diz que a igreja é o sal da terra, ele está falando que a igreja é o antisséptico. Aonde ela está? Ela inibe a proliferação do pecado. Mas sabe por quê, irmãos? Embora há tantos evangélicos, mas muito pouco testemunho eficaz dessa nação brasileira, é porque hoje existe, irmãos, muitas igrejas que falam sobre muitas coisas, mas muito pouco sobre Cristo. Você vê, irmãos, olha aqui, você pode ver, irmãos, as pessoas estão dentro da igreja, mas elas estão insatisfeitas, parece que não há alegria em seu cristianismo. Mas quando há ensinamento, irmãos, e entendimento sobre quem Cristo é e o que Ele fez na cruz do Calvário, pode não haver, irmãos, uma felicidade, irmão, mas há contentamento. Eu não tenho um carro do ano, mas eu sou feliz servindo ao meu Deus. Eu estou passando por lutas, mas Cristo é tudo que eu tenho. Eu estou passando por uma fase difícil, mas o Evangelho encanta a minha alma. Há contentamento, irmãos, em Jesus Cristo. Há muitas igrejas, mas há pouco ensinamento sobre Cristo. Eles pregaram Cristo, irmãos. Irmãos, a comissão dos pregadores é declarar todo o conselho de Deus, amém? Todo o conselho de Deus. Mas a cruz é o centro deste conselho. Irmão Nangelo, mas será que se a gente pregar só sobre Cristo, a mensagem não vai ficar previsível? O pastor não vai, chega uma hora que não vai ter mais o que falar. O assunto não vai acabar. Irmão, o que a gente sabe é uma gota. O que a gente não sabe é o oceano. Irmão, se eu passar a vida inteira, 80 anos pregando Cristo, irmão, não vai dar tempo de falar tudo sobre Ele. Jesus disse em João 17,3 na sua oração: o que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Ti, por único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviastes. Tem gente que não quer ir para o céu, ele fala da boca para fora, porque acha que o céu vai ser um lugar monótono, um lugar cansativo, um lugar de mesmice. Irmão, o céu vai ser um lugar onde a gente vai passar a eternidade inteira conhecendo quem Cristo é. Uma eternidade não vai ser o suficiente para nós sabermos quem é Cristo. Louvado seja o seu nome. Nós
passaremos a eternidade louvando aquele cujos nomes são infindáveis. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, há tanto que aprender. Eu vou só perguntar, não precisa responder não. Você conhece justificação? Você conhece expiação? Você conhece propiciação? Você conhece santificação posicional? Você conhece santificação progressiva? Você entende que Deus te salvou para você ser o novo magnata do país? Mas Ele te conheceu de antemão na eternidade passada, te predestinou, te chamou, te justificou para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Deus eterno. Irmãos, há tanto que aprender, a gente está ouvindo tanta bobagem por aí, irmão. Eu quero Cristo, irmãos. Se a mensagem não tiver Cristo, eu sinto falta. E não tem que ser diferente na sua vida, sabe? Porque nós somos a noiva de Cristo, amém? Amém. É uma traição a noiva querer ouvir mais sobre outra pessoa do que sobre o seu noivo. A noiva quer aprender do seu noivo. A noiva quer conhecer mais o seu noivo. Irmãos, o penhor que ele deixou, o Espírito Santo, é a garantia, é como anel de noivado. Ele deixou o anel de noivado, o Espírito Santo sabe dizer, eu vou voltar para buscar vocês. Irmãos, olha aqui. Eu sou por aí, irmãos, conhecido como pregador cristocêntrico. Minha mensagem é só Cristo. Não importa se é Antigo ou Novo Testamento, eu quero pregar Cristo. Irmãos, eu vejo como algumas pessoas dentro da igreja, não todas, não me iludo, dentro da igreja estão falando assim, ufa, até que enfiou mensagem sobre Cristo. Porque faz tempo, irmãos. Irmãos, esse dia eu fui na igreja, o Antônio foi também esses dias. Uma irmã chegou e falou assim, olha, faz um ano que eu não ouço uma mensagem sobre Cristo aqui. Jesus. A mensagem, irmãos, era centrada em Cristo. Aleluia. E o resultado foi aqueles novos convertidos dar testemunho de Cristo. Aleluia. Irmão, você já percebeu como Paulo era um pregador de Cristo? Nada propus saber entre vós, senão Cristo. E este crucificado. As suas cartas exemplificam a dependência ética. Olha, eu abro o tablet de novo. A dependência ética de que a igreja tem de Cristo. Está aqui, eu vou falar. Vou ler porque é melhor. Por exemplo, há prostituição na igreja, há divisões na igreja. É só o que tem, né, irmão? Há divisões na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Zé. Há divisões. Paulo pergunta, está Cristo dividido? Há prostituição no meio da igreja? Não se engane, tem, irmão. Em Corinto tinha um que estava tendo um caso com a sua madrasta. Há prostituição, há pessoas se deitando com meretrizes. Paulo lembra, não sabeis vós que os vossos membros são membros do corpo de Cristo? Está faltando humildade no meio do povo. Então, Sintique e Evódica, quando uma faz bazar, a outra diz, não vou participar. Quando uma faz cantina, fala assim, eu não vou contribuir, não vou comprar. Está tendo briga, está tendo orgulho. Olha que Paulo diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tem marido severo na igreja, que bate na esposa, que maltrata a esposa, que não honra a esposa, que não ama a esposa. Sabe o que Paulo diz? Maridos, amai a vossa esposa, como Cristo amou a igreja. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Tem crente mesquinho, ganancioso na igreja que não quer ofertar. Vou nem falar de dízimo, vou só falar de ofertar. Ah, dou só isso aqui. A Bíblia diz que nossa oferta tem que ser como a de Cristo, ele se entregou por completo. Aleluia. Oh, glória. Irmãos, Paulo mostra que a vida cristã é vivermos pela fé no Filho de Deus. Não vivo mais eu, é Cristo quem vive em mim. A vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Agora sim, agora eu vou fechar isso. Você acredita, irmãos, que eu, Najaro, com meu Ford Casinho, eu consigo chegar lá no Minas Gerais, Zona Norte, sem combustível? Quem acredita que eu consigo chegar? Não consigo, né, irmão? Não consigo. Tem como. Tem que ter combustível. Irmãos, guarde essa. Irmãos, o conhecimento de Cristo é o combustível da vida cristã. Vou repetir. O conhecimento de Cristo é o combustível da vida cristã. É verdade.
O que faz você andar, se mover, o que faz você perseverar é o conhecimento de Cristo. Quanto mais você conhece, mais você se alegra. Quanto mais você conhece sobre as promessas de Cristo, mais nesse mundo que está indo de mal a pior, pastor Adilson, você se enche de esperança. O mundo está indo de mal a pior, mas é a hora de Jesus voltar. Eu estarei com Ele eternamente. Você está desanimado? É porque você deixou de crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Irmão Najara, como é que eu me motivo a correr a carreira cristã? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmãos, os crentes judeus, a carta aos Hebreus, todo mundo desanimado, todo mundo. O escritor diz: olha, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Josué, Jesus é maior do que o sumo sacerdote Arão. Ele ofereceu o melhor e o perfeito sacrifício. Ele é o nosso tabernáculo, Ele é o nosso Melquisedeque. Irmãos, o escritor vai dizendo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Como é que eu olho para Jesus? Não é uma experiência mística. Eu senti um arrepio aqui, eu recebi uma revelação ali, eu tive um sonho. Você olha para Jesus, irmão, na palavra. O rosto de Cristo é a palavra. Quanto mais você olha para ela, mais você se encanta, mais o teu fervor vai ser incendiado, mais o teu coração vai se quebrantando. Irmãos, conheça Cristo. A maior alegria do cristão é conhecer Cristo, irmão. E se a primeira maior alegria do cristão é conhecer Cristo, a segunda maior alegria é torná-lo conhecido. Se coloque em pé comigo. Glória a Deus. Veja como era a igreja em Antioquia, irmãos. Diga assim comigo, em Antioquia. Vamos repetir, em Antioquia. Aí o culto era centrado em Deus. Irmãos, vamos repetir forte para ficar gravado. Em Antioquia, os pregadores tinham conhecimento e piedade. Diga assim comigo, em Antioquia, o ensinamento era centrado em Cristo. Nós precisamos disso. Se houver isto em nosso meio, aonde você congrega, vai haver testemunho de Cristo. Haverá testemunhas de Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite. Vamos orar ao Senhor? Nessa oração, se você, irmãos, é de uma igreja onde não tem ensinamento de Cristo, comece a orar para que Deus possa iluminar o teu pastor. A igreja precisa de ensinamento de Cristo. Ele não pode ser um pregador moralista, irmão. Você fala assim, olha, você tem que orar, irmão. Você tem que ser santo. Você tem que ser melhor. Aí você olha para si mesmo. A mensagem tem um fim em si mesmo. Sabe como é que você é motivado? É olhando para Cristo. Quando você é impactado com quem Cristo é, você é motivado a querer ser como Ele é. Como é que você é santo? Olhando para Jesus santo. A gente precisa disso. Vamos orar ao Senhor. Ore comigo. Senhor Deus e Pai. Oh Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, é suficiente. E nós ouvimos aqui, Senhor Deus, uma palavra, Pai, aonde o Senhor tens ensinado. Que o culto, Pai, o culto não é para o homem, o culto é para Ti, Senhor. E nós pedimos a Ti, Pai, ajuda-nos, ajuda-nos. A termos um culto, Senhor Deus, a cultuarmos, a virmos para um culto aonde o Senhor é o centro dele. Ah, Pai, que seja o nosso prazer Te adorar, Te glorificar, Te bendizer e estar aqui para aprender a Tua santa palavra. Senhor, nós Te pedimos, Senhor, dai-nos pastores, pregadores, ensinadores que amam o conhecimento, mas que também têm piedade, Senhor. Que tenham luz na mente, mas que tenham fogo na alma. Oh Pai, que sejam amantes do conhecimento, mas que sejam quebrantados e tolerantes com os mais fracos. Deus, ajuda-nos, Pai, nos ajuda a entender, Senhor, a necessidade, Senhor, de termos
mensagens, ensinamentos, pregações centradas na pessoa do teu filho. Para que possa haver, Senhor Deus, aconteceu o que aconteceu em Antioquia, possa haver testemunho cristão. Que o mundo possa saber, Pai, que aqui neste mundo existe um povo que te pertence. Que lá no trabalho, Senhor Deus, o colega possa enxergar Cristo na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Que na faculdade, Pai, ali possam saber que há um servo de Cristo Jesus. Oh, Pai, ajuda-nos. Nós reconhecemos a nossa impotência, a nossa incapacidade, a nossa fraqueza, Pai. Fortalece-nos pela Tua graça, desperta-nos, aviva-nos, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode ser. Glória a Deus. Meus irmãos, depois de uma mensagem como essa, não nos resta outra coisa senão, antes de dirigir o nosso coração, a nossa reflexão pessoal, convidá-los